eu lembro muito bem que eu queria jogar beisebol. Eu queria só falar inglês. A música era só música americana. E não queria ouvir música portuguesa. Eu queria comer uma hambúrguer, não a carne porca alentejana que a minha mãe fazia, a minha avó, o frango, a galinha guisada. Era aquela, em inglês, tension. Agora, com 47 anos de idade, eu não quero comer hambúrgueres. Agora é só carne porca alentejana ou caldo verde. Em casa, eu era português. A música, a comida, a língua. Na escola, era americano. E a criança, o filho de imigrantes, está sempre a vida é aquela parte do dia sou americano, parte do dia sou português. A experiência americana, num país de imigrantes, num país de raças e culturas e línguas, é essa experiência. Só quando eu cheguei a Washington e trabalhei na Casa Branca, eu tinha aquela experiência para ver que geralmente coisas não são preto ou branco. E foi aquela experiência luso-americana que treinou-me em parte para fazer aquele trabalho. Entre 1910 e 1920 vieram para aqui, para os Estados Unidos, cerca de 150 mil portugueses. Também do continente, mas a grande maioria dos Açores. Essa gente foi-se deixando assimilar. Depois há uma alteração das leis de imigração e começa aquele movimento contra os pigs. Os pigs são os Polish, Irish, Greeks e Slavics. Eram os povos que os Wasps não queriam. Os White Anglo-Saxon Protestant não queriam. Isso apanha a franja do sul da Europa, mas também dos países eslavos, que não são bem recebidos aqui. E isso fez com que a comunidade luso-americana, entre 20 e 40, 50 e mesmo 60, fosse desaparecendo. Os imigrantes morreram, os filhos não tinham aprendido a falar português, porque não havia essa preocupação na altura, e a comunidade havia uma comunidade luso-americana aqui, mas estava bastante morta. Diluiu-se completamente nesse melting pot americano. Tinha mudado de nome, tinha-se americanizado. Mudou Pereira para Perry e escondeu-se. Muita delas escondeu-se e não se quis identificar com português por causa da discriminação. A vida do imigrante é difícil porque o imigrante tem que integrar numa cultura completamente diferente e difícil. A vida é feita mais fácil quando tem outros imigrantes para viver, para não ser tão difícil, mas também quando tem membros da cultura americana com os braços abertos para dizer você agora também é parte de nós. A erupção dos Capelinhos lançou o pânico na Ilha do Faial. A população da ilha diminuiu para metade. Muitas dessas pessoas que emigraram para os Estados Unidos e para o Canadá nunca mais regressaram ao Faial. O vulcão dos Capelinhos, em 58, criou um grupo de sinistrados, gente que perdeu as casas, freguesias que foram abandonadas. Essa camada de imigração vem para cá e entra em conflito com os anteriores. Os anteriores não falavam quase nada de português. Estes são diferentes. Os outros já são muito americanos. Já consideram estes meio analfabetos, muito aportuguesados e tratavam muito da sua vida, não fazia muitas exigências, não tinha expressão política, nem se manifestava muito. Em 1970, na rua, em Fall River, está a falar português e um amigo a falar comigo disse-me que
fala baixinho para não saberem que nós somos portugueses. Havia vergonha. As pessoas tinham vergonha de ser. E qualquer um português ou italiano era olhado de cima completamente. Aquilo que eu disse, um advogado, Freitas, que me disse que com o nome Almeida, que acabava em A, eu nunca iria a parte nenhuma deste país. Eu ouvi isso e ouvi por todo lado, porque eram os nomes que acabavam em vogal, que são os nomes, sobrenomes latinos. Havia um preconceito muito forte. Nessa altura já a demografia imigrante tinha mudado. Então o Polish já eram português, o Irish já estavam assimilados, já eram italianos, o Greeks ainda continuava, mas o Slavic passou a Spanish. O problema é cultural. Se todas as imagens de imigrantes são imagens negativas, aquela pessoa em Taunton ou aquela pessoa em Califórnia, em New Jersey, que migrou há 20 ou 30 anos atrás, que ainda fala português, vai encontrar pessoas a dizer: você não é americano. O ambiente pode ser muito mais difícil e muito mais negativo. E isso é que é o grande problema. A grande revolução nos Estados Unidos étnica acontece com os cubanos, que são classe média e média alta, que vai para a Flórida. E essa gente tinha muita força política junto do governo americano, começa a exigir ensino em espanhol para os filhos, começa a exigir entrada, acesso a universidades, etc., para os filhos, e começa a exigir cotas. Isso acaba por beneficiar os portugueses. Os portugueses começam também a ter acesso a ter ensino bilingue, porque não se podia legislar apenas para os espanhóis, legislava-se também para todos. E então isso vem dar um grande impulso às comunidades, que começam a ter os filhos que chegavam de Portugal um dia e iam no outro dia para a escola receber instrução em português. O português continental, quando emigrou para os Estados Unidos, talvez tivessem saído de uma situação económica melhor do que quem vivia nos Açores. E então tinham sempre aquela ideia de regressar e fizeram questão de que os filhos aprendessem e falassem mesmo português. Os açorianos acho que foram um bocadinho diferentes. Não eram tão firmes em que os filhos falassem português, porque eles queriam chegar cá, queriam se integrar e não tinham aquela ideia nenhuma de regressar. Os açorianos, quando vêm para cá, vêm para sempre. E não dizem aos filhos: olha, aprende português porque a gente quer voltar. A maior parte, uma grande parte dos continentais que vêm, vieram com a ideia de estar aqui uma temporada, ganhar dinheiro e voltar, sobretudo o homem. Porque a mulher tem os filhos aqui, os filhos não vão e ela não vai. O homem pensa que vai encontrar lá a sociedade que deixou, mas aquilo mudou tudo. Muitos já morreram, outros estão na casa de terceira idade. Mudaram politicamente, mudaram tudo, os hábitos nas aldeias, tudo aquilo mudou. Eles chegam lá, não se reencontram e ficam ali em pouco tempo. Eles estão isolados, sozinhos, não sabem para onde fazer, para onde ir, não sabem o que fazer e vêm para cá. Juntam-se e acaba quem governa, quem acaba mandando é a mulher, porque ela está a pensar nos filhos e sobretudo nos netos. Eu gosto de ir a Portugal, mas eu gosto muito do país daqui. E agora estou muito presa aqui, com as minhas netinhas. Regressar de vez definitivamente, não. Ir assim 2, 3 meses para o ano, que elas já são maiorzinhas, 2, 3 meses e vir para trás. Ela já está com uma ideia um pouquinho contrária, que eu queria regressar e ficar por lá. Há muitos delas que dizem assim: fica lá, fica aí, desenrasca-te. Eu já ouvi isso muita vez. E eles acabam depois, à medida que os anos vão passando, vão reconhecendo e acabam vindo para cá. Mais uma coisa, eles depois percebem que tinham uma rede de amigos nos clubes portugueses aqui, amizades feitas ao longo de 40 anos, e dão-se melhor e estão melhor ali do que a terra que eles sonharam, porque regressar foi para eles uma desilusão. Um grande escritor americano, Thomas Wolfe, escreveu um livro chamado You Cannot Go Home Again. Não se pode voltar a casa. E isso é o que esses portugueses percebem quando pensam que podem voltar a casa e chegam e percebem-se: a minha casa já não existe. Vamos de visita, mas não era para viver lá. Estou mais anos aqui que eu estive lá. Isto aqui é a minha terra. Enorme. Eu gosto, não digo que não gosto de meus Açores, caralho. Eu tenho lá 3 primas, yes. Mas assim, tens um irmão, tens uma tia, não tínhamos ninguém. Eu penso que quando tem família, a gente tem aquela coisa, vamos ver a nossa família.
mudança também que está a acontecer, que é, os imigrantes hoje vão com os filhos chegam lá e adoram, porque Portugal mudou imenso, há lazeres, há espaços de lazer, toda a gente há o inglês, há a internet, eles podem para já, levam os seus iPhones e estão em contato com o mundo, não era assim, eles ficavam on board. Agora não. E depois descobrem que têm um espaço de liberdade, porque aqui os pais estão preocupados, não podem ir para aqui, para lá, porque é perigoso, etc. Lá estão, vão até às tantas da noite, a vida mudou muito, os jovens lá vão para os bares, portanto, eles acham que aquilo é magnífico. E, portanto, isto também ajudou a mudar muito a atitude dos imigrantes em relação ao Portugal que deixaram. Este verão, o meu filho vai ir pela primeira vez. A minha filha casada também vai ir pela primeira vez, mas o marido e o filho, especialmente o pequeno dela, que tem 16 anos, está encantado de conhecer a nossa ilha e está muito entusiasmado de conhecer o lugar onde os avós nascerem. Saber mais do que uma língua é importantíssimo. É importantíssimo a nível pessoal, a nível profissional. Our first couple of weeks we were here, a Portuguese woman came into our office. She had a question about something. I spoke directly to her. She was like, "Oh my God, the mayor's talking to me in Portuguese, you know?" Eu falo português para as minhas filhas. Com a minha mais velha já está a haver mais uma mistura de português e inglês, porque por vezes fica difícil da gente expressar-se melhor e correto em português, não é? Mas o que é bom é que os meus pais, elas falam 100% português, porque não têm outra opção. Nunca busquei aprender inglês, porque eu não tinha tempo para ir para a escola. E depois, onde eu trabalhava, geralmente era tudo portugueses. E eu, nunca me meteu na minha cabeça de aprender o inglês. Isso aqui é tudo português. A gente vai às compras, é português. Trabalhar era português. Os bolsas era português. Como é que se pode aprender muito? Não vou dizer que não sei falar. É até uma vergonha, 51 anos nessa terra. Eu falo inglês e desenrasco-me. Eu aprendi na rua, porque eu tentei. Depois chegava aqui horas a casa de manhã, levantar, tinha que pegar às 6, levantava às 5 horas da manhã. Eu disse, não dá. Ler e percebe mais do que se for falar. O perfil destas comunidades, o perfil educacional, é baixíssimo. Só que não corresponde à vida real. Há um desnivelamento económico, um desnivelamento muito grande entre a situação socioeconómica da comunidade e o seu nível educacional. Muitos deles só têm terceira classe. E são indivíduos muito bem lançados na vida, alguns deles milionários, mas só com terceira classe. Os portugueses pensam sempre que vão ganhar mais dinheiro trabalhando nas empresas, nas empresas de construção, nas estradas, etc. São trabalhos bem pagos e pensam, vou mandar o meu filho para quê? Ser professor para ganhar tão pouco. Então, sobretudo os rapazes. Há mais alunas portuguesas nas universidades do que rapazes. Antigamente, qualquer imigrante, mesmo sem nenhuma escolaridade, vinha com um trabalho garantido. Chegava num dia a Boston, dormia e no outro dia era levado para a fábrica para trabalhar. Porque tinha que vir com uma demonstração que tinha, a prova de que tinha um emprego. A gente chamou para esta minha cunhada, já está aqui há 45 anos. Mandou-nos os contratos de trabalho e nós viemos e apanhamos os cartões verdes, naquele tempo era no aeroporto. Quando a gente saía do avião, A gente já veio com os cartões verdes. já apanhámos ali. Na altura era fácil ir aqui para os Estados Unidos. Meus pais vieram e eu, como era solteiro, eles puderam mandar-me vir também. Eu cheguei aqui em janeiro, comecei a trabalhar 2 semanas depois, fui trabalhar para uma fábrica, era muito diferente. Depois levei a layoff e de lá então trabalhei muitos anos numa fábrica de fazer coisas que se usavam nos hospitais. Essa fábrica foi muito boa para mim, deu-me muitas boas, como é que se diz, ganhávamos bem, muitos bons benefícios. Qualquer um tinha emprego garantido e ganhava bem. Naquela altura ganhar $1,50 à hora era muito. Há gente hoje que vem ganhar 6, o mínimo, 7 ou 8, não sei. Isso hoje não é nada. E depois não são fábricas, no McDonald's, Burger King, isso não tem as garantias que eles tinham.
Quando eu cheguei aqui, o meu ordenado era $42 por semana. Eu não ganho isso lá num mês. As coisas eram muito mais baratas quando chegamos aqui. Agora o nível de vida está muito caro. Mas naquele tempo, a renda de casa, a primeira casa que eu fui morar era $40 por mês de renda. Os imigrantes chegavam, iam viver em casas alugadas, mas em pouco tempo economizavam e compravam uma casa. Em 10 anos, um imigrante podia comprar uma casa na periferia ou então comprava uma casa com 3 andares. Vivia no de baixo, alugava os outros. Eu estava aqui há 5 anos quando compramos a nossa primeira casa, que ainda temos, que era uma casa de 2 famílias, como se diz, dos apartamentos. A comunidade portuguesa que veio para os Estados Unidos não sabia o que era democracia. Nunca aprendeu a votar, nunca aprendeu as eleições, nunca teve conceito do que era envolver-se e, portanto, é um processo que começa de novo. E a pessoa lhe pergunta, mas o que é que este tipo quer? Portanto, está sempre desconfiada. Não é o que é que vai acontecer para mim, o que é que eu vou melhorar, é o que é que este tipo quer, como é que vai acontecer. Não é? Portanto, é um processo longo. Mas quando se apercebem que nós podemos ter os nossos próprios representantes, que nós podemos ter os nossos próprios juízes e que nós podemos influenciar a decisão que se vai tomar, a pessoa tem um certo orgulho. O nosso voto ainda é muito étnico. As figuras políticas têm vivido muito das suas bases, que é a base fundamental da política americana. O grande poder não está em Washington. O grande poder está nas cidades, nas vilas, no nosso dia-a-dia. Quem é que controla a nossa educação? Quem é que controla o nosso desenvolvimento económico? Quem é que controla o nosso conselho educativo? Quem é que controla as nossas taxas? Quem é que controla as promoções que são feitas? São precisamente as pessoas que vivem no chamado poder local. E o poder local é muito diferente daquilo que se pensa em Portugal. Portanto, aqui as cidades são praticamente autónomas, têm grande poder. Aqui liga-se tudo por fios. O que é que isso quer dizer? Uns fios liga as vilas, às cidades, ao Estado, à parte federal. E, portanto, são esses fios que vão trazendo os assuntos de baixo para cima, não de cima para baixo. Os congressistas de Massachusetts, de Bedford e Providence, têm que ter uma base local e, portanto, não é muito difícil eleger políticos luso-americanos. Por exemplo, Rhode Island tem 10 a 12% de população portuguesa ou luso-americana. E, portanto, os senadores prestam atenção ao voto português. Isso dá-lhes muita força. Senator Pell had a wonderful saying that the Portuguese community was the sleeping giant of Rhode Island when I first ran. I would say that community has certainly woken up if it was asleep 25, 30 years ago. É o Estado onde há uma maior ligação política da comunidade a nível estadual e, indiretamente, a nível federal. A primeira vez que aparece uma tentativa de uma organização nacional que fosse porta-voz da comunidade foi com a PALCUS, que é Portuguese American Leadership Council of the United States. A PALCUS é uma organização que apareceu em 1991 e apareceu porque havia um vazio tremendo de uma voz portuguesa nos Estados Unidos, uma voz que pudesse tratar dos assuntos luso-americanos, que pudesse participar nas relações bilaterais e, acima de tudo, que houvesse uma certa participação a nível eleitoral. Portugal hoje está bem representado em Washington e na última administração, acima de tudo, bem representado com vários indivíduos serem partes dessa mesma administração. When I was in the Obama administration, there were 4 of us with Azorean background at the same time. Myself and David Seamus in the political office, the photographer, Pete Souza, and Evan Medeiros, who was in charge of Asian affairs for the National Security Council. So we had quite a little group there in the White House. Nós começamos por tentar influenciar as pessoas, portanto, as pessoas influenciam-se ao nível local, toda a política nos Estados Unidos é tudo local. PALCUS passou, a partir dos anos 90, a incentivar as pessoas não só a naturalizarem-se,
como a recensearem-se. Depois de recenseadas, participar, votar. Você pode ser americano, pode ser português, mas se não vota, não conta. Se não se senta à mesa, não existe. Eu tive a grande sorte de ser parte de uma comunidade em Taunton que tinha uma cultura de integração política. Nós aceitamos que temos uma responsabilidade não só a imigrantes ser parte da comunidade luso-americana, mas para a comunidade inteira em Taunton. Nos últimos 15, 20 anos, criou-se uma nova imagem, um novo envolvimento. As pessoas se perceberam que, para conseguir progredir, têm que se envolver. E não se envolvem tanto como nós gostaríamos de ver, mas que já se envolvem, que já dão a cara, que têm as suas próprias ideias, que vão à eleição. O Partido Democrata era o partido dos pobres, era o partido dos trabalhadores, era o partido dos irlandeses, dos italianos, dos gregos. Portanto, os republicanos eram os Yankees, a gente do poder, a gente da força, e, portanto, a raia miúda era toda democrata. Então, os imigrantes chegavam aqui, era automático. Era automático. It was common for the immigrant community, the Irish, the Italians, the Portuguese, being working class, middle class, working class folks to be attracted to the Democratic Party. A máquina política em Massachusetts e em Rhode Island já tinha passado dos Yankees para os irlandeses. E os irlandeses tinham vindo da modo baixo e construíram-se dentro do Partido Democrata. Mas depois, além disso, acontece que dentro deles vem a estrela Jack Kennedy. Isso foi o fim. É o primeiro presidente católico. Então toda a geração católica do sul da Europa, italianos, agarraram-se todos ao Kennedy, porque o Partido Democrata naquela altura estava completamente identificado com a classe trabalhadora. Era a esquerda americana. Whether it was 8-hour workdays or worker safety issues, minimum wage, those were issues that the Portuguese community was impacted by. And the Republican Party was seen much more as an elitist group. Católicos casavam entre católicos. Os portugueses casavam com irlandeses, polacos, italianos, sobretudo. Havia sempre houve poucos espanhóis aqui. Há hispânicos, não, espanhóis há poucos. E, portanto, eram portugueses, não gregos, porque os gregos são ortodoxos. Então, os portugueses casavam com os italianos, com os irlandeses e com os polacos. E essa gente toda fazia parte do operariado, os tais pigs. Isso era tudo democrata. Here in Taunton, we had the Portuguese village and the Irish village. What happened is, generations later, they married each other. And so you have a true assimilation of the two cultures. Portugal tinha desistido do Caso Timor, tinha ignorado completamente. Foi uma jornalista americana e um fotógrafo que presenciaram o massacre de Santa Cruz. Um fotografou tudo, filmou tudo, e o outro tinha sido vítima. E tinham um colega da universidade deles que era professor de física aqui na Brown, David Targan. E em colaboração com ele, este aqui na Brown é que começou a mobilizar um grupo de jovens estudantes que não tinha nada a ver com Portugal. Lembro-me de terem começado a planear com um ano de antecedência uma grande reunião para causar impacto. Quando foram ter com os senadores locais e com o Patrick Kennedy e disseram, olha, vocês vão ter 600 pessoas num auditório. O impacto foi de tal ordem que naquele mesmo momento o Patrick Kennedy tomou aquilo a peito. Naquele ano foi passar o Natal a Timor. E ele e vários. Foi a partir dali que a pressão começou a ser feita em Washington. A política americana em relação à Indonésia, que era toda favorável à Indonésia, virou. E só mais tarde, estamos em o furor à volta de Timor em Portugal é por 98. Isso é de 91. Não eram as manifestações em Portugal, os artigos e os poemas e as marchas de velas, as procissões de velas, etc., etc., que conseguiam mudar a cena. A cena foi mudada com uma estratégia bem calculada, bem organizada, com peça, é xadrez. Isso aqui é.
A política nos Estados Unidos é importante para perceber a política. Move-se com peças de xadrez. O Ramos Horta veio a Massachusetts várias vezes ao nosso convite para ter reuniões com empresários americanos aqui de Massachusetts, em universidades, com estudantes nas universidades. Todo esse movimento criou uma pressão a nível nacional também. Fez com que a administração de Bill Clinton pusesse pressão na Indonésia. Rams Horta was giving a keynote speech to the Harvard audience and began to deliver his speech and then proceeded to call Tony Cabral and myself the Schindlers of East Timor. And I'll remember it like it was yesterday. Tony and I looked at each other saying, oh my God, we're nowhere close to a Schindler. And we talked to Rams Horta about that afterwards. We were very honored, but we thought it might have been a bit overboard. And he said, not if you were looking at it from my perspective. He said, you've saved a lot of lives and you don't even realize it. Domingo em casa, aqui em Chicago, é a noite que eu faço a comida e é sempre comida portuguesa. Geralmente, a carne de porco alentejana. Eu tento fazer caldo verde. É terrível. Terrível. É interessante que até 20 ou 21 anos de idade não tinha interesse. Agora, a memória daqueles anos de formação, são parte do David Simas, quem eu sou.